Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui, na verdade, para continuarmos então a glorificar o santo nome do Senhor. Nós estamos debaixo de um tema que é super poderoso. Na verdade, estamos a falar sobre cura divina. Amém? Sobre cura divina, precisamos entender que Deus nos chama, na verdade, para que nós tenhamos uma saúde divina. Enquanto embaixadores de Cristo, é importante saber que nós somos chamados para termos uma saúde divina. Mas para a gente se beneficiar, para a gente poder usufruir disso que é a cura divina, ou que seja, a saúde divina, existem alguns critérios básicos enquanto corpo de Cristo precisamos entender. Nessa tarde eu poderei estar a partilhar com os irmãos 3 pontos essenciais que na verdade têm nos impedido de viver aquilo que é a vontade de Deus, o que é a cura divina para as nossas vidas. Eu vou começar a abrir, na verdade, eu vou partilhar, segundo alguns estudos teológicos que alguns estudiosos da Bíblia apresentam, tem alguma definição sobre cura divina. Assim sendo, eu vou partilhar então com a igreja para nós termos entendimento do que é que realmente vem a ser cura divina. Diz assim que cura divina é quando Deus acelera um processo de alguma enfermidade que só seria possível ser curado por intermédio de algum medicamento. Medicamento que é, ou então por intermédio de algum remédio. Amém? É isso que na verdade ele vem nos dizendo o que é cura divina. É a intervenção de Deus aí onde necessariamente precisava a intervenção humana por intermédio de alguma medicação, ou seja, por intermédio de algum remédio. Eu tomei o cuidado de perceber que, na verdade, a Bíblia, quando vem a dizer, ou quando o estudioso, segundo esse entendimento, um remédio necessariamente para aquilo que são os nossos conhecimentos científicos, aquilo que são que os médicos necessariamente estudam, precisamos entender que o contexto farmacêutico ou a indústria farmacêutica por si só, quando produz algum remédio, não é com o intuito de que te traga alguma cura, mas na verdade é algo que vai remediar a tua saúde. Assim sendo, precisamos entender que a nossa cura está nada mais, nada menos do que em Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus é quase impossível a gente estar curado de alguma enfermidade. O ensino científico poderá nos trazer algum entendimento para remediar aquela enfermidade que nós então tivemos a passar. Que é o quê? Que são os medicamentos que muitas das vezes nos são colocados ao nosso dispor para a gente entender ou poder combater alguma enfermidade que o nosso corpo venha a ter. Mas na verdade a palavra nos mostra que o poder que tem a cura é o nome de Jesus Cristo. Mas o que é que na verdade nós enquanto cristãos temos negligenciado para não se beneficiar dessa mesma cura? Vamos perceber o que é que Oséias 6:4 nos diz. Oséias 4:6 nos diz, na verdade. Oséias 4:6 vem nos dizendo: o meu povo, a primeira parte simplesmente, eu vou ficar na primeira parte, que diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém? Precisamos entender que essa mesma falta de conhecimento que nós não conseguimos obter é que faz com que muitos de nós conseguimos ou continuamos a viver naquilo que é a mentira de Satanás. É mais do que natural, enquanto um ser natural, um ser humano, nós passamos por alguma enfermidade. Mas precisamos entender que era uma questão de passar. Nós temos, mas nós não somos doentes. Há uma grande diferença em nós estarmos doentes e sermos doentes. Quando nós termos alguma doença, é na certeza que tarde ou cedo a cura divina poderá chegar até nós. Agora, quando nós assumimos isso como algo que nos pertence, Cristo Jesus não nos diz que nós temos de assumir alguma doença, porque precisamos entender. Em livros de Isaías 54, a Bíblia 53:4, ele vem nos dizendo que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando diz que levou sobre si, é algo que está dentro de Cristo Jesus. Ele diz que levou sobre si todas as nossas enfermidades, na verdade. Então vamos ler para Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu vou pedir para baixar até o 55, o 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Se Deus, na verdade, Cristo Jesus, em 54, vem nos garantir que já levou sobre si tudo quanto é as nossas enfermidades, nós nada mais, nada menos precisamos ter algum posicionamento, perceber o que é que realmente Cristo já fez sobre as nossas vidas. Se você não consegue perceber ou não tem esse conhecimento que Cristo é aquele que já levou todas as nossas enfermidades, com certeza você ainda irá continuar a viver como doente, irá continuar a se ver como doente. Mas precisas entender que isso é nada mais, nada menos do que mentira de Satanás. Entenda que Satanás está aí sempre disposto para te trazer algum entendimento que foge à luz da palavra. A luz da palavra nos diz que nós já fomos mais do que curados, mais do que sarados. Se nós já fomos mais do que curados, não vamos negligenciar que em algum momento na nossa vida a enfermidade possa chegar. Mas vai chegar, mas nós temos a convicção que Deus é a cura. Amém? Então, se Deus é a cura, esse é o posicionamento enquanto cristão nós precisamos ter. Quando nós temos necessariamente esse conhecimento, precisas entender que toda qualquer insinuação ou toda qualquer outra vício que Satanás traz à tua ideia, se você está firmado naquilo que é o conhecimento da palavra, nada isso consiga te abalar, porque você tem uma base sustentável. Base sustentável, essa qual é? É a palavra de Deus. Porque a única coisa que necessariamente nos salva é a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu vou pedir então para nós olharmos na Bíblia, em Romanos 12:2. Romanos 12:2, na linha B, a Bíblia vem nos mostrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. A Bíblia vem nos dizer que qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda algo. Que antes de nos trazer esse entendimento, ele vem nos dizer que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Então precisamos entender que a nossa cura é necessariamente uma questão da renovação da nossa mente. Porque a Bíblia se vem nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Onde existe vontade boa, perfeita e agradável, é quase impossível existir doença. Porque se existe uma boa, perfeita e agradável, é que existe aí a cura. Então, se a cura está aí disponível, precisamos entender que necessariamente tudo quanto mais Deus quer para nós é que nós sejamos saudáveis. E a única forma da gente ser saudável, experimentar a cura divina, é viver mediante a vontade de Deus. Tudo somente alinhado segundo as suas escrituras bíblicas. Porque se nós não estivermos alinhados segundo as suas escrituras bíblicas, com certeza tentações irão continuar a vir por parte de Satanás. Satanás é astuto, Satanás de outro jeito nos conhece. Nós entendemos que a história nos mostra que Jesus em Mateus 4, a partir do 6 e 7, entenda algo que Jesus foi levado ao deserto. E o Jesus estava a sair de onde? Jesus estava a sair numa fase, estava a sair em 40 dias de jejum. Em 40 dias de jejum, quando Jesus estava a sair em 40 dias de jejum, Jesus ainda foi tentado por Satanás. Precisamos entender, se Jesus que é Jesus, em Mateus 4, 7, eu vou pedir que abrem comigo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mateus 4, 6 e 7, só para nós entender acerca dessa história. Ele disse: és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que os seus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Baixa para o 7.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Entenda algo, que Satanás, de um ou de outro jeito, vai nos trazer sempre alguma informação. Para quê? Para então continuar a nos tentar. Mas precisamos entender que quando Satanás te traz alguma informação, você, enquanto filho de Deus, precisa rebater essa mesma informação com a escritura bíblica. Jesus não fez nada mais, nada menos do que responder aquilo que está escrito na sua palavra. Porque Jesus poderia até, porque Satanás conheceu ele e disse que os anjos do Senhor darão ordem para te agarrar. Mas Jesus sabia que não tinha em nenhum momento necessidade de meter à prova o seu Deus, porque conhece o Deus que realmente busca, porque conhece o que são leis naturais, e leis naturais precisam ser respeitadas. Independentemente de tu seres um cristão, existem momentos na vida que tu precisas entender a que ponto tu precisas realmente respeitar aquilo que são leis naturais. Para quê? Para você não ser tentado, então, de cometer algum erro por ensinamento errado que Satanás vem te trazendo. Porque Satanás, em algum momento, com certeza, vai te trazer algum entendimento que tu estás a passar por alguma aflição. Mas em Isaías 54 diz que Jesus por si só já levou todas as nossas enfermidades. Mas você, enquanto ser humano, precisa entender que o teu corpo, em algum momento, se calhar está a precisar de algum repouso. Se está a precisar de algum repouso, a lei natural te obriga que tu buscas aquele que realmente então tem o entendimento. Porque precisamos entender, em primeiro lugar, toda sabedoria é divina. Se toda sabedoria é divina, creio eu acreditar que foi Deus quem capacita os médicos. Você não pode negligenciar quando te traz alguma informação que tu precisas, se calhar estás diante de uma enfermidade e precisas fazer algum diagnóstico. Precisas detectar o que é que realmente o teu corpo precisa para combater esse diagnóstico. Porque a sabedoria vem de Deus. Agora, cabe a ti não colocar a tua fé sobre aquilo que o médico está a dizer. Você precisa colocar a tua fé sobre aquilo que a palavra diz. Mas você não vai negligenciar em nenhum momento de ter que pegar algum diagnóstico que o médico te deu. Porque precisas entender que em Mateus a Bíblia nos mostra que tudo quanto nós pedirmos em orações nos será dada. Amém? É isso que ele nos diz, que tudo quanto nós pedirmos nos será dada. Agora, se tudo quanto nós pedimos em oração nos será dada, nós precisamos ter alguma linha de pensamento que nos permita chegar até Deus e nós dizermos: Senhor, eu estou enfermo por isso e por aquilo. Porque você não consegue orar por uma direção que você não tem conhecimento. Você só consegue combater alguma enfermidade quando você tem o conhecimento da enfermidade que você tem. É importante que quando nós, enquanto cristãos, não precisamos negligenciar o simples facto de dizer que não, nós já somos curados, já somos sarados. Quando existe necessidade de alguma intervenção humana, tu precisas ir até um médico e se consultar para procurar saber o que é que realmente você está a sentir. Porque só é possível orarmos para um paludismo se a gente souber que realmente é paludismo. Nós não podemos orar, não podemos fazer intervenção de alguma cura divina sobre qualquer coisa. Porque quando a Bíblia nos mostra que o nome de Jesus está acima de todos os nomes, não vem nos dizer que está acima de qualquer coisa, não. Ele vem dizer acima de todos os nomes. Por isso é que todos os nomes na face da terra são nomeados, para quando a gente chamar o nome de Jesus Cristo sobre aquele nome, o nome de Jesus Cristo está por cima daquele nome. Então isso nos traz entendimento que não precisamos necessariamente negligenciar. Agora, não se permita necessariamente que quando chega a doença em tua casa, você aceita simplesmente a doença. Não. Primeira coisa, precisas declarar uma palavra de Deus sobre aquela doença. Vão lhe dizer que está debaixo ou está sobre uma enfermidade. Você precisa saber que debaixo dessa enfermidade, que tem algum nome, existe um nome que está acima desse mesmo nome. Porque ele nos diz que todo nome em cima, no céu, na terra e debaixo da terra, dobra-se a esse nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então você não tem como chamar uma cura se não tiver a intervenção do nome de Jesus Cristo. Porque é o nome que está acima de todas as doenças. Se existe qualquer enfermidade que seja, você precisa ter o entendimento que existe um nome que está acima deste mesmo nome. Amém?
E nós, como cristãos, precisamos necessariamente pegar firmemente aquilo que a palavra fala a respeito de nós. Porque só pegando firmemente naquilo que a palavra fala a respeito de nós, qualquer informação que Satanás trazer acerca de nós vamos rebater sobre aquilo que a palavra diz. Que nós já somos mais do que curados, que nós já somos mais do que sarados, que Jesus Cristo morreu na cruz, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu consigo entender enquanto estava um pouquinho naquilo que é falta de conhecimento na palavra. O entendimento humano nos trazia um conceito que hoje eu consigo perceber que é ensinamento de Satanás. Nos dizia, ou apresentava que nós necessariamente, enquanto pais, temos filhos pequenos, é importante que nós tenhamos algumas medicações dentro de casa. Precisas entender, a tua fé realmente está em Cristo Jesus ou está em alguma medicação? Esse é o grande entendimento. Precisas entender que quando você está em Cristo Jesus, a primeira palavra que precisa necessariamente reinar em tua casa é o nome de Jesus Cristo. Lugar de medicação ou de medicamento é numa farmácia. Então você não pode se permitir que a tua casa seja uma farmácia, independentemente de qualquer circunstância que você esteja a passar. Eu não posso querer, enquanto a minha família vive uma saúde divina, eu tenho necessidade de montar uma farmácia na minha casa, porque em algum momento a enfermidade há de chegar. Precisamos ter cuidado com esses entendimentos. Se você é cristão, você precisa declarar constantemente, incansavelmente, que os teus filhos já são mais do que curados, já são mais do que sarados. Você não precisa ter necessariamente alguns comprimidos aí para algum momento, porque ele vai passar mal. Declare isso sobre terra, caindo por terra. Porque entenda alguma coisa. Todos nós temos o conhecimento que em algum momento iremos partir para a glória do Pai. Amém? Mas nenhum de nós teve o cuidado de comprar algum caixão, porque a morte vai chegar até nós. Então não se permita que esse entendimento de Satanás, que tu tens necessidade de colocar comprimidos em tua casa, porque em algum momento a enfermidade vai chegar. É ensinamento de Satanás. Por isso, nós teríamos os nossos caixões guardados. A única certeza que nós temos é que a morte irá chegar. Mas nem com isso, nós temos algum caixão guardado em nossa casa. Então não podemos aceitar que a medicação fique na nossa casa. Declara mesmo isso fora da tua casa, porque os filhos precisam viver uma saúde divina. E quando você declara uma saúde divina sobre o teu filho, precisa declarar essa mesma saúde sobre a tua família. Porque precisas entender, a Bíblia nos diz que nós precisamos orar para todos. Se nós precisamos orar a favor de todos aqueles, entenda então que todos aqueles é a tua família, porque você não pode ser descuidado a dizer que não, que eu só preciso orar para a minha casa. Quando a enfermidade chegar na casa do teu irmão, você vai sofrer a mesma consequência. Então o cuidado precisa ser orar a favor de toda a nossa família. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter, porque esse grande entendimento que a Bíblia nos dá. Nós se olhamos em todas as vertentes, em todas as áreas que Deus, Mateus, desde quando Jesus operou alguns milagres, nós precisamos entender que quando Jesus saía para curar o soldado de Sotirião, precisamos entender que nessa mesma caminhada, que quando Jesus fez a cura do soldado de Sotirião, Jesus, então, precisamos ver que nesta mesma caminhada, Jesus se deparou com a sogra de Pedro. Nesta mesma caminhada. E na mesma caminhada, quando Jesus se deparou com a sogra de Pedro, a mesma sogra de Pedro também estava a passar por alguma enfermidade. O que é que Jesus fez? É aquilo que realmente é recomendado. Simplesmente o curou. E no livro 17, ele vem nos dizendo, vem confirmando, que ele curou, para quê? Para que possa se cumprir aquilo que está escrito em Isaías 43. Então precisas entender que o versículo base para a cura, você precisa olhar que Isaías 43, Vênus 53, vem nos garantir que é onde está a nossa cura divina. Mas precisas entender que toda a palavra de Jesus Cristo traz com ele algum poder. E se traz com ele algum poder, quer dizer que todos os versículos nos dão a liberdade de nós sermos curados em Cristo Jesus. Precisas entender que, com certeza, todos nós, enquanto cristãos, precisamos ter algum versículo basilar
que nos dá firmemente certo, e quando a enfermidade chegar, nós precisamos declarar sobre aquela enfermidade. Não necessariamente você vai estar simplesmente apegado naquilo que diz em Isaías 53. Com certeza, se calhar você não vai ter esse versículo ainda em tua mente, mas precisa entender que existem vários versículos que você pode tê-lo enquanto cristão. Precisas entender que em Salmos 23 ele diz que o Senhor é o nosso bom pastor. Amém? Se ele é o nosso bom pastor, precisas entender que esse mesmo bom pastor também tem a capacidade de nos curar. Se esse bom pastor está aí é porque tem a capacidade de nos livrar de qualquer enfermidade. Então, necessariamente, nós precisamos ter aquilo que é um versículo basilar para quando a enfermidade chegar até nós e nós conseguimos declarar a palavra de Deus sobre essa mesma enfermidade. Amém? Porque se tu não tens uma palavra, tu não tens um versículo basilar, tu ficas sem saber o que dizer e Satanás continua brincando contigo, te trazendo informações erradas a respeito da tua saúde, erradas a respeito da tua vida. Então nós precisamos estar firmemente naquilo que nos diz a palavra do Senhor, que precisamos estar constantemente renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos viver e experimentar tão boa e agradável seja a vontade de Deus. Amém? Eu vou pedir então para nós olharmos que aquele é um versículo já que é conhecido para todos nós, em Mateus 6,33. Mateus 6,33, o que é que ele nos diz? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas, ou lhes serão acrescentadas. Consegues entender? Ou tenta entender. Se o próprio Deus vem lá dizendo que você necessariamente, para que a cura lhe acompanhe, que para que o versículo 53 de Isaías faça algum sentido na tua vida, você precisa entender, priorizar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas esse reino de Deus, você precisa entender que não basta simplesmente sentarmos numa cadeira da igreja. Nós temos 1 ou 2 cultos na semana, ou 3, mas você precisa necessariamente buscar o reino de Deus em todos os lugares que você tiver. Em todos os lugares que você tiver, porque nos 3 dias da semana que você tem como culto, te sobram 4 dias na semana, e esses 4 dias na semana, se tu não tiveres culto, tu vais deixar de buscar Deus? Não. Então por isso é que a Bíblia nos recomenda, buscamos primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vêm acompanhado com saúde divina e cura divina. Porque quando você tem esse entendimento, Satanás, por mais informações que traz, você está firmado na palavra do Senhor. Você está firmado naquilo que diz respeito à tua pessoa. O que diz respeito à tua pessoa, o que é que tu és curado e sarado no nome de Jesus. Amém? Então, se tu és curado e sarado no nome de Jesus, precisas entender que todas as enfermidades que chegam até a ti não têm poder sobre a tua vida. Porque Cristo é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Eu vou pedir então que vamos abrir o livro de Filipenses. Filipenses 2, 9, 10. Filipenses 2, 9, 10. Eu vou pedir à mídia para reforçar aquilo que na verdade a gente vai falando e vai constantemente dizendo o que é o nome de Jesus Cristo. A Bíblia vem nos dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Eu, enquanto cristão, fico a me perguntar: nos céus nós sabemos que nos céus são os anjos que estão lá. Os anjos dobram-se sobre o nome de Jesus Cristo. Na terra, somos nós, os humanos, que estamos aqui habitando na terra, e nós estamos aqui e dobramos os joelhos em nome de Jesus Cristo. Eu me pergunto: debaixo da terra nós sabemos que são sepultados os mortos. Até onde nós sabemos, os mortos já não têm vida. Se é algo que nem vida tem, Deus diz que dobra joelhos sobre esse nome. Precisas entender que aqui na terra não tem nada que seja visível que não consiga dobrar o nome sobre o nome de Jesus Cristo.
Se aquilo que não tem vida, Deus nos diz que dobra seu joelho em nome de Jesus Cristo. Que tipo de enfermidade, que tipo de doença tu tens que acha que está acima do nome de Jesus Cristo? Só se você por si só quer negligenciar aquilo que a Bíblia já te deu. Se a Bíblia me diz que todo nome está acima do nome de Jesus Cristo, qualquer doença é nomeada por algum nome. Se toda doença tem algum nome, não pode estar acima do nome de Jesus Cristo. Se aquilo que está debaixo da terra não está acima do nome de Jesus Cristo, mas já morreu, ainda se dobra-se o joelho. Você e eu que estamos aqui na terra, alguma enfermidade não pode ser motivo de nos parar. Alguma enfermidade não pode ser motivo de nos fazer com que nós não andamos segundo a vontade de Deus. Mas para nós andarmos segundo a vontade de Deus, para que esse nome realmente faça algum sentido na nossa vida, opera algum milagre sobre a nossa vida, a Bíblia nos diz em Hebreus 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisas entender? Hebreus 11, 6. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa entender que independentemente de estares diante de Deus, se tu não tiveres a tua fé, o teu firmamento na palavra de Deus, por mais que declara alguma palavra em ti, entenda que essa doença não tem como sarar, porque você primeiro precisa crer em Deus. E crer em Deus, só crer no nome de Jesus Cristo é que vai lhe permitir que você se beneficie naquilo que é a cura divina ou naquilo que é a saúde divina no nome de Jesus Cristo. Amém? Então precisamos ter esse cuidado, porque nós muitas das vezes declaramos alguma palavra, mas muitas das vezes essa palavra não tem tido algum efeito. Agora você precisa entender, você pode estar a declarar de forma certa, mas numa crença totalmente errada. Porque você declara uma palavra sobre alguma enfermidade, mas você está crendo mais na informação que um médico te deu do que aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. Se você está crendo mais naquilo que o médico te disse, mais do que aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito, por mais que ore, entenda que é quase impossível esse milagre se cumprir na tua vida. Entenda primeiro que é quase impossível essa cura se cumprir na tua vida. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é quase impossível agradar a Deus. Amém. Se você não tem fé que será Deus que vai te curar, mas você crê que quem vai te curar é nada mais, nada menos do que alguma medicação que algum médico poderá passá-lo, então precisas entender que a tua crença está mais no medicamento do que na palavra de Deus. Precisas tomar o medicamento essencial e precisamos fazer, mas a tua fé não pode estar sobre aquele medicamento. A tua fé precisa estar em Cristo Jesus, para que esse medicamento, quando entrar para o teu organismo, faça o efeito desejado conforme a Bíblia te recomenda, porque você primeiro creu que Deus realmente poderá te sarar através dessa medicação. Então, através dessa medicação, você precisa declarar uma palavra para que se cumpra na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos olhar então no Marcos, livro de Marcos 9:23. Livro de Marcos 9:23 diz a santa palavra do Senhor, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível naquele que crê. Amém? Jesus disse: se podes, tudo é possível naquele que crê. Agora você, como cristão, precisa entender em que você está crendo. Em que você está realmente alicerçado a tua fé. A tua fé está alicerçada nada mais, nada menos do que na palavra de Cristo Jesus, ou está naquelas informações que vinham de outro jeito, Satanás vai trazendo ao seu respeito. Porque Satanás, precisamos entender, é astuto e ele nos conhece. Ele sabe em que momento nós estamos fracos, em que momento realmente a gente está com a nossa fé balanceada. Lógico. Mas agora, você enquanto cristão precisa se alicerçar naquilo que é a palavra de Deus. Em algum momento você poderá estar fraco na tua fé, mas precisas entender, por isso é que nós somos tidos como um único corpo de Cristo. Aí onde você estará fraco, com certeza terá a intervenção daqueles que são os nossos irmãos em Cristo, ou terá a intervenção do nosso pastor. Mas para a intervenção dos nossos irmãos em Cristo possa surtir algum efeito na nossa vida, nós precisamos crer
que acima de todas as coisas precisamos crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo realmente é a nossa cura, para nós termos o benefício naquilo que a Bíblia nos diz ao nosso respeito. Porque por mais que o pastor crê que tu és sarado, se tu não crês, não tem como essa cura se manifestar na tua vida. Porque o responsável máximo da tua cura és tu, não é o pastor. Porque Jesus já não é o responsável, porque Jesus já o fez, a coisa já está lá. Então você precisa pegar firmemente naquilo que Jesus Cristo fez na cruz de Carvalho. Jesus Cristo fez na cruz de Carvalho, em algum momento tu estás fraco na tua fé. Tu precisas de alguma imposição de mão daqueles que são nossos líderes. Mas se você não crê naquilo que diz ao teu respeito, independentemente, venha jejum, venha subida do monte, se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, creia que essa cura não poderá surtir efeito na tua vida. Porque isso não depende simplesmente do pastor, porque o pastor crê que sobre todas as pisaduras você é mais do que sarado. Agora, você enquanto crente, você enquanto filho de Deus, você tem a mesma fé, você crê do mesmo jeito. Muitas das vezes não. Então, por isso é que você vem oração, sai oração e a tua vida continua do mesmo jeito. E você tem o entendimento, você não. Satanás te traz algum entendimento que esse líder ou esse pastor não tem poder, não consegue fazer nada. Por quê? Porque não está a depender exclusivamente daquele que está a trazer alguma palavra de cura sobre ti, mas está a depender daquilo que é a tua cura, naquilo que é a tua crença. Você está a crer de forma errada, o pastor está a crer segundo as escrituras bíblicas. A fé não tem como funcionar, a cura não tem como funcionar. Então precisas entender primeiro, antes de qualquer imposição de mão, antes de qualquer pedido de cura, você precisa entender se estás alinhado segundo a vontade de Deus. Se você atua em intimidade com Deus, como é que está? Porque se você não tiver uma intimidade forte com Deus, você pode crer, pode declarar várias palavras, a cura não vai se manifestar porque você está a crer em coisas erradas. Então não depende daquilo que está nas escrituras, depende daquilo que você está a crer segundo as escrituras. Só não funciona quando você está a crer de forma errada. Porque quando você crê segundo as escrituras bíblicas, é quase impossível que a cura não se manifeste nas nossas vidas. Então precisamos ter esse cuidado, porque muitos de nós, vezes sem conta, precisamos de alguma imposição de mão. Vezes sem conta nos levantamos porque realmente precisamos de alguma cura. Antes de você precisar de alguma cura, você precisa entender como é que você está com Cristo Jesus, como é que está o teu posicionamento em Cristo Jesus, qual é a tua intimidade com Cristo Jesus. Porque se você estiver em pecado, onde há pecado, a luz divina do Senhor não habita. O poder do Espírito Santo é quase impossível se manifestar, porque você não está alinhado daqui com aquilo que é a palavra do Senhor. Então, se você não estiver alinhado com aquilo que é a palavra do Senhor, por mais oração que são feitas na tua vida, muitas das vezes não terá o resultado esperado. Vará vezes sem conta que você estará decepcionado, mas precisas ter o cuidado de estar decepcionado contigo mesmo. Porque tudo quanto Cristo tinha que fazer, Ele fez naquela cruz de Carvalho. Então não precisamos pensar que a cruz vai voltar a morrer por nós. Não. A cruz de Carvalho foi a única cruz que nos deu o direito de nós sermos sarados em Cristo Jesus. Se já morreu por nós, precisamos ter o cuidado. Se morreu por nós, levou por si só todas as nossas enfermidades, precisamos nos posicionar como mais do que sarado, mais do que curado, para nós termos a manifestação da cura divina em nossas vidas. Porque o que é que acontece muitas das vezes? Quando necessariamente tu estás a ser constantemente insinuado por Satanás que tu és doente, tu acabas estando que nem como se diz na gíria, aqueles carros acabam de me matar. O que é que acontece? Você quando tem um carro acaba de me matar, a princípio nada contra, eu já passei por essa situação. De tanto tu levares o mecânico, tu consegues ter algumas avaliações de mecânica, tu consegues saber o que é que realmente se passa, começa a entender do que é causa, o que é trocar pneu, o que é ver o motor. A tua saúde fica exatamente assim. Você quando está constantemente comprimido, hospitais,
Todas as receitas você já tem o domínio. Você já consegue desenhar a tua automedicação. Então a Bíblia não nos chama para nós vivermos desse jeito. Você precisa entender que a tua cura sobre Cristo Jesus não pode te habilitar até chegar a esse nível. Vamos ir ao hospital em algum momento? Vamos sim. Por quê? Porque há necessidade. Mas agora você não precisa se fazer passar como foste especializado em medicina, porque tu estás constantemente a um hospital. Então Cristo nos chama para ser embaixador de Cristo. E o embaixador não pode estar doente. Deus, quando nos diz que nós iremos curar os enfermos, diz que nós é que temos que curar os enfermos. Se nós que temos que curar os enfermos estamos doentes, quem vai curar esses enfermos? É quase impossível. Por isso é que nós somos tidos como embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo precisa do encontro daquele que precisa conhecer a palavra de Deus. Se você que é embaixador está doente ou que está à espera da cura, acha que realmente vai receber alguma cura, é quase impossível. Então, enquanto cristão, não precisamos ter uma saúde que nem acaba de me matar. Deus nos quer realmente saudável para que nós possamos servir naquilo que Ele realmente nos pediu para servir. Amém? Então, só tendo essa saúde é que é possível fazer com que o Evangelho de Cristo avance, que o Evangelho de Cristo continue a crescer. No nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém? Já terminando, na verdade, antes de terminar, eu vou trazer aquilo que muitas das vezes que nós, enquanto cristãos, temos negligenciado. Precisas entender que Pedro, quando deu uma ordem ao paralítico, vamos olhar no livro de Atos 6, 3, 6. No livro de Atos 3, 6. Pedro, porém, olhou e disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em outra versão ele vem dizendo, na Almeida Corrigida, vem dizendo que levanta-te e anda. Precisas entender. Quando você está em Cristo Jesus, precisas entender o que você tem para dar às outras pessoas. Se você não sabe o que você tem para dar às outras pessoas, muitas das vezes poderás oferecer aquilo que ele não precisa. Entre receber uma prata, um ouro e poder andar, precisamos entender qual era a maior necessidade desse paralítico. Com certeza que o maior desejo que ele tinha é de caminhar. Então nós, enquanto cristãos, precisamos ter esse cuidado. Muitas das vezes nós somos chamados para poder orar a favor de alguém, para poder orar a favor de uma família. Mas o que é que muitas das vezes a gente quer trazer? Queremos trazer alguma coisa que não tem nada a ver que Deus nos chama para fazer. Então, precisamos ter necessariamente esse cuidado. Que quando tu estás diante de uma situação, precisa primeiro identificar o que é que realmente o teu irmão precisa. Muitas das vezes ele não precisa que necessariamente você lhe dê algum dinheiro. Muitas das vezes precisa de uma palavra de cura. Precisa de uma palavra que possa lhe incentivar. Simplesmente lhe dizer que tu és mais do que sarado. Em algum momento a nossa fé vai fracassar, a nossa fé vai balancear. Mas se a gente estiver alinhado com aquela pessoa que declara a palavra de cura, a palavra de fé sobre a nossa vida, nós temos a certeza que grandes coisas poderão acontecer. Já para terminar, eu vou trazer, na verdade, aquilo que são poucas vezes tido aqui como testemunho. Mas é uma coisa que eu vivenciei e eu experimentei. Eu costumo dizer, eu não quero pura e simplesmente ouvir dizer sobre Cristo Jesus. Eu quero ter a honra de poder sentir o poder e a cura do Espírito Santo no nome de Jesus em minha vida. Várias vezes eu já o tive, mas existe um momento que tu consegues reconhecer e olha para a situação, não tem como ser homem algum. Porque mesmo na medicina, quando eles são desafiados em alguma cirurgia, quando a coisa dá certo, a primeira coisa que os homens fazem é render graças a Deus. Porque eles conseguem entender que não é sobre eles, é sobre Cristo que operou naquele lugar. Em 2017, necessariamente, em 7 de outubro, a minha esposa estava a dar a luz de gêmeos. Luz de gêmeos foi coisa que eu e o Neo chamei na existência. Eu sempre foi o meu desejo ter gêmeos. Porque, segundo o mito, dizem que nasce entre intervalo de 2 gêmeos, há muita probabilidade de ter gêmeos.
A minha irmã mais velha é gêmea, o mais novo que eu puxei era gêmea, eu dava no meio. Então fui declarando, eu preciso ter gêmeos. Pela graça do Senhor me foi dado, me foi concedido gêmeos. Desejo da minha esposa, diferente do meu, era ter um casal de gêmeos. Eu não, o meu desejo era ter 2 machos, porque na verdade já tinha uma menina. Então precisava de 2 seguranças. Fui declarando pela graça do Senhor, a minha esposa teve gêmeos. Mas na verdade foi uma gravidez de risco, porque nós soubemos, como se diz na gíria, foi uma gravidez prematura, ou seja, aquela gravidez que é chamada de cetinhos, os que nascem com 7 meses. Infelizmente, felizmente a minha esposa deu à luz depois de 7 meses, mas entenda que quando a minha esposa deu à luz depois de 7 meses, os meninos nasceram muito, mas muito pequenos. Se a memória não me atrasou, o mais novo tinha o Eliel e tinha o Raniel. O Eliel, que supostamente era o mais velho, porque nasceu primeiro, nasceu com 650 gramas. O mais novo, que é o Raniel, nasceu aproximadamente com 530 gramas. Mas nós estávamos diante do hospital. O mais saudável, que aparentava ter mais saudável, que era o Eliel, estavam sobre a Cuba e nós tínhamos a certeza que não, esse é o forte que poderá vencê-lo, porque está aí, com certeza nós vamos levar nossos filhos para casa. Dia depois, eu vou para o hospital, me deparo com uma situação que vem me dizer que não, teu filho perdeu a vida. Perdeu a vida, na verdade, procurei primeiro me informar o que é que realmente aconteceu. Se o Eliel é o que mais estava saudável, que me aparentava estar mais saudável, o normal é que ele estaria ali, vivo da Silva. Mas não, por negligência da médica, sabedoria dela, eu não sei de onde, como eles estavam sob respiração da incubadora, tirou-lhe porque achou que ele não, já tem capacidade de respirar por si só. Infelizmente, perdemos o bebê. Mas a gente ainda não estava firmemente na palavra, mas a gente já tinha alguma palavra da fé. Porque até lá o verbo da vida já estava em Angola, já era declarado alguma palavra de fé. Pela graça do Senhor, eu tenho uma sogra que é fervorosa em oração. Quando me foi dada essa notícia, a primeira coisa que eu perguntei na minha sogra, como é que vamos dar a notícia para a Angélica, que é a minha mulher, que todo mundo conhece, amém? A mais bonita da igreja. Então, a minha sogra, a única coisa que me disse foi, eu mesmo, como mãe dela, vou ter o cuidado de levar até ela essa informação, mas ela não vai suportar, mãe, porque ela está só por uma cesariana, isso é muito sério. A minha sogra simplesmente diz, vamos orar, eu vou levar lá a informação e ela não vai chorar. Por incrível que chegamos até lá, a mãe dela deu a informação, firmemente, se a força veio de onde, ninguém sabe, acreditamos nós que é uma força divina, e a minha esposa em nenhum momento chorou. O pior não foi isso. Pois chega a fase que ela precisa de receber a alta, então, que paremos para casa. Eu já estava no Zambo, e era obrigatoriamente, todos os dias, se a minha esposa ir para casa, ter que levar lá o leite para o Aniel ser amamentado. Eu disse à minha sogra, isso vai ser um sacrifício que só Deus pode nos ajudar. Minha sogra me se levantou por ousadia. Até hoje não esqueço isso. A única coisa que ele me disse foi, Leonel, consegues assinar o termo de responsabilidade para nós levarmos essa criança? Eu dentro de mim ouvi, esse bebê que está com 530 gramas, eu se lhe pegar não vou sentir que estou a pegar bebê, vamos levar onde, mãe? Mas eu me disse, podes assinar o termo de responsabilidade, eu simplesmente clique, que é o mais fácil, muitas das vezes você não precisa duvidar, só precisa escrever, disse sim, podemos assinar. Eu fiz fazer os contatos, lá para levar o bebê, a médica autorizou, não, depois de 2 dias vem buscar o bebê. Tudo bem. Incrível que pareça. Não tinha muita possibilidade daquele menino sobreviver. Primeira coisa, nós levamos para uma casa, orientação primeiro que a médica nos diz, o menino tem que ficar todos os dias debaixo da luz. Eu todos os dias me perguntei se a luz faltar. Mas entenda, a fé da minha sogra era de uma forma inabalável, que ele simplesmente disse, eu vou levar essa criança e eu mesma vou cuidar. Ele nasceu com um problema supostamente de dispneia, que não respirava. Enquanto a minha sogra naquele processo levou pela casa, a minha sogra todos os santos dias só ficava num quarto onde tinha luz.
Eu próprio não aceitava entrar porque me deparar com aquela situação ainda era muito difícil. Ele era muito, mas muito pequeno. A minha sogra em nenhum momento parou de orar. Em nenhum momento parou de crer que essa criança irá sobreviver. Pela graça do Senhor, a gente teve a glória e a honra de ver o nosso filho crescer de forma mais saudável possível. Após ele sair daquela maternidade, eu não me lembro algum dia ter levado para aquela maternidade para fazer algum controle. Por quê? Porque a minha sogra firmemente acreditou e creu que Jesus Cristo poderia o salvar. Quer com isso dizer que muitas das vezes nós precisamos colocar exatamente a nossa fé onde Cristo nos chama para colocar. Porque se dependesse pura e simplesmente só de homem, nós temos a certeza que não seria possível. E pela glória do Senhor, quero Eliel e o Raniel. Eu olho para o Raniel, eu não sei se dou graça, continuo a render graças a Jesus. Eu olho para o Raniel, que todo mundo conhece, é das pessoas mais parecidas, é o Leonel em pessoa miniatura. Então simplesmente disse, Deus realmente sabia o que estava a fazer. Porque ele não tinha possibilidade, mas hoje nós conseguimos ver saúde divina. Por quê? Porque a gente continua a declarar saúde divina sobre a nossa casa. Continuamos a declarar saúde divina sobre a vida dela. Então nós não precisamos nos negligenciar em nenhum momento. A orientação médica é importante, para a gente precisa tê-lo, mas agora a nossa fé precisa estar firmemente na palavra do Senhor. Para que toda honra e toda glória seja somente dado a Ele. Seja qualquer circunstância que a vida lhe apresentar, lembra-se sempre que existe um Deus que está acima de todos os nomes. Existe um nome que está acima de todos os nomes. Porque nós precisamos estar firmemente a crer nisso de forma constante. Para que o milagre de Deus venha a ser cumprido. E é importante quando você tem contato com essas coisas. Por quê? Porque dá-te mais motivo para tu continuares a viver segundo a vontade de Deus. Amém. Segundo a vontade de Deus. Para encerrar, em um detalhe rápido. Em agosto nós passamos por alguma enfermidade que acredito que a Bíblia, que alguns irmãos conheceram. A minha irmã acabou perdendo o sobrinho, né? O Dulcinho. Eu estava no hospital, eu vi a tamanha ousadia do pastor quando ligou para mim. Porque eu ligava para o pastor para dar informação, mas o pastor creio que estava na igreja. Depois me ligou a dizer, porque quando eu liguei eu disse, olha, infelizmente perdeu a vida. Primeira coisa que o pastor me disse, não permita que leve esse miúdo até a morte. O pastor declarou que eu ainda acredito que esse miúdo tem vida. Mas nós sabemos que não dependia pura e simplesmente só de nós. Dependia de toda aquela confusão no hospital. Infelizmente não chegou até. Mas por isso a Bíblia nos diz que em tudo precisamos dar graças a Deus. Lógico, aos olhos humanos nada aconteceu. Satanás se levantou sobre a vida do irmão mais velho. Que quando Satanás se levantou sobre a vida do irmão mais velho, a primeira coisa que o pastor fez, na qualidade de tio, não se levantou somente como pastor, na qualidade de tio ele disse, precisamos necessariamente orar a favor desse mundo. Nós saímos do hospital, nós vimos o mover de Deus sobre aquele hospital. O pastor Cambiete estava lá de forma constante. A primeira orientação que o pastor sempre passava, quem vai ficar comigo precisa necessariamente estar aí a orar. Para nós começar a ver onde é que Deus começou a agir. O médico que mais fez confusão para o miúdo não entrar aí, começou a procurar a informação de quem é o pastor dessa criança. Por quê? Porque ele sentia a presença do Espírito Santo. Aleluia! Nós vamos buscar diagnóstico naquele hospital que no olhar humano parecia ter alguma coisa, mas todos os exames davam negativo. Pela intervenção divina, através das orações dos pastores, o miúdo ficou sarado como ninguém sabe. Por quê? Porque a oração, porque nós sabemos, se dependesse somente daquele hospital, infelizmente o miúdo poderia partir também para a glória. Mas através da obediência da palavra, através da estrutura de fé que os pastores têm, tiveram um entendimento que muitas das vezes a nossa doença não é natural, é espiritual.
Então, quando é espiritual, nós precisamos ter o entendimento no espírito para não permitir que coisas erradas voltem a acontecer. Então, precisamos entender que muitas das vezes, quando as enfermidades chegar, nós só precisamos estar alinhados com alguém que crê que realmente vai acontecer. Só precisamos estar alinhados com alguém que crê que realmente isso vai acontecer. Então, todas as formas que a gente precisa estar para que a cura se manifeste é estar alinhado com a palavra do Senhor. Amém?